Olá pessoal, sou Rita Ferreira, sou mediadora de conflito, astrogenealogista e hoje nós vamos falar dessa figura, no mínimo intrigante, Julius Robert Oppenheimer. Vou trazer um pouquinho para vocês de um olhar sistêmico, também do mapa astrogenealógico dessa figura que tem impactado um pouco as pessoas através do filme que foi lançado recentemente. Vamos falar um pouquinho dos fatos principais: nascimento, dia 22 de abril 1904 em Nova York, a morte 18 de fevereiro de 67 em Princeton, também nos Estados Unidos. A importância do nome e a herança, as heranças familiares e as consequências expressas que nós trazemos através disso e da árvore. E, no caso, ele expressa isso através do trabalho e todo o impacto a nível coletivo. Vamos falar um pouquinho da origem do nome. Júlio, ou Julius, remete a macio, fofo, jovem, cheio de juventude. Para quem pesquisa um pouquinho mais para trás, a gente vai remeter também a Julius, que é derivado da palavra grega, barba, rala, aí fazendo uma analogia, uma alusão à masculinidade. Também vai falar da filho de Júpiter. Aqui já entra um pouquinho nas questões genealógicas dos papéis, né? Como é o masculino dessa família e que a gente vai colocar aqui através dessa personagem do Oppenheimer. Ele tem um nome composto, então aqui a gente vai trazer também o nome Robert, famoso e glorioso. E aí, remetendo à história que a gente vem acompanhando nas redes, no filme, que glória é essa? Qual é o preço pela fama? E por que essa história está sendo revisitada 80 anos depois? Será, pessoal? Só 80? Vamos ver mais um pouquinho? Oppenheimer é igual a montanha alta. E aí todo o impacto do trabalho científico, filosófico, químico e físico dessa personalidade. Fatos importantes: vem de uma família judia, filho de imigrantes alemães, teve um luto importante, a perda do pai em 1937 e o suicídio da amante e amiga em 1944. E aí trouxe um grande impacto pessoal para ele, já relacionando um pouquinho as dualidades entre a questão ética da ciência, o seu impacto dentro da genealogia e como um grande transformador, reformador das histórias e todo o preço que foi pago por essa pessoa. Aqui a gente tem que ressaltar, sempre que tem grandes perdas na família, a gente vai tentar preencher. E aí, quando a gente tem ismos, istas dentro da família, a gente convida a reflexão de por que nós nos associamos ou nos aliamos a pessoas extremistas e fanáticas. Tudo que é desequilibrado extremo traz consequências. E aqui a gente enfatiza a questão do luto. Quando as pessoas estão nessa energia de morte, elas atraem muitas mortes ou a energia da morte por perto. E aí, quando se transforma, quando isso entra num campo grande, transformador, que está a serviço de algo transformador a nível coletivo, nós entramos nessa energia e atraímos mais pessoas que possam contribuir com essa grande transformação a nível sistêmica coletiva, né, para muitas pessoas. Aqui a gente vai falar um pouquinho do mapa astrogenealógico dessa pessoa. A gente traz um pouquinho das histórias entre irmãos, no sentido de ordens religiosas, e aí a consequente falta de identidade, e aí remetendo de novo aos ismos, istas, agregações, fraternidades, pseudo-alianças, pseudo-irmandades. Por que que isso acontece de forma sistêmica? Autoritarismo, que vem através da raiva, da ancestralidade. Aqui a gente vai falar de conflito de territórios que têm relações com a parte mãe. Aqui a gente sempre vai falar da função mãe, como eram as mulheres nesse sistema, qual é a relação delas com esse masculino, que a gente já viu. Quando a gente fala em Júpiter na astrogenealogia, nós vamos buscar ausências de masculino nessa família e nessa árvore. E aqui, quando nós falamos de mãe, é a função. Então, conflito de território, o que faltou de nutrição de território com relação a alimentos ou com relação à mãe mesmo,
né? Touro vai falar sempre dos nossos valores e dos nossos processos primários com relação ao corpo, então aos esfíncteres, né? E a questão da sexualidade também que começa a ser desenvolvida nessa fase, né, da infância. Aqui a gente vai mostrar também, a gente pode perceber no mapa, questões de emoções reprimidas por exílio ou falta de liberdade da linhagem materna, e aí já relaciono com o gás, por conta de Aquário também forte nesse mapa, e as questões de Saturno, que é o que a gente está revivendo, revisitando, né, voltando até um pouquinho para a pandemia, onde Saturno começou a entrar em Aquário. É uma geração que vem para transgredir, quando a gente remete à fase onde essa bomba começou a ser reformulada, porque ela não foi inventada nessa época, ela apenas trouxe questões muito arcaicas, memórias ancestrais. E aí vem uma pessoa dentro de um sistema doente, adoentado, com questões muito fortes a serem transformadas, e aí a pessoa vai sendo moldada pelo meio para que ela assuma um papel. E aqui a gente vai falar das transgressões junto com a dualidade, e onde você fica entre as questões éticas profissionais e entre as questões sistêmicas por lealdades cegas e fanáticas. Quando eu trago a questão nebulosa, vamos falar de Netuno, que tem a ver com bombas e a casa da raiva, essas energias que precisaram ser transformadas, foi como foi. E hoje a gente vê os impactos disso 80 anos depois. E aí vamos trazer as reflexões do porquê a gente está falando de novo desse assunto e quais são as lições que nós não aprendemos e que, de novo, através da arte, da cultura, da parte artística do cinema, Vênus retrógrada em Leão, está convidando, especialmente nós mulheres, a olharmos para um feminino que foi reprimido, que não pôde ser vivido e que hoje está muito em falta no planeta, né? Se vocês perceberem, ao sair na rua mesmo, busquem onde existe um feminino, as mulheres muito masculinizadas e os homens com o feminino distorcido e frágil. Então eu convido vocês que me assistem aqui, especialmente as mulheres hoje, a reverem esses papéis que foram distorcidos, foram reprimidos e renegados. E aqui a gente está falando de uma questão de colocar mesmo à prova quais são as raivas, quais os traumas e as consequências de muitas invasões de território, tanto a nível psíquico quanto a nível físico mesmo. Aqui eu vou colocar um pouquinho do porquê o passado e o futuro e o presente se conversam aqui. O projeto Manhattan, que foi o que essa pessoa começou a coordenar, ele começou a ser visto e projetado dia 16 de julho de 1943. O filme, que fala sobre a história dele, foi lançado dia 20 de julho de 23, 80 anos depois. Então nós estamos falando de Urano, dentro do mapa astrogenealógico, dentro da astrologia, de pelo menos 4 gerações, que são as gerações que vêm para transgredir. Os revolucionários, quando a gente fala da luz, a forma como nós escolhemos revolucionar a história, transformar e transgredir. Porém, quando existe fanatismo, muitos buracos, muitos vazios a serem transgredidos, que nós trazemos como sombras, essa energia de raiva, que poderia ser assertiva, poderia ser mais lúdica, né? Trazendo outras formas, por exemplo, música, através da violência. A energia da raiva é a mesma, né? Para quem não sabe, a energia da libido, do tesão, da raiva, é a mesma que nós fazemos guerra. Então aqui eu convido vocês a refletir por que hoje a gente ainda tem 30 guerras acontecendo no planeta. E por que a gente está falando de novo desse assunto? E por que a gente tem que colocar algumas personalidades a serem vistas como os impactadores, né? Os mártires, os transgressores, e quais são os papéis que eles vêm exercer? Aqui eu quero enfatizar que alguns artigos, alguns textos trazem a questão da amizade entre ele e Einstein, né? Que era um pisciano, que tem também a ver muito com Netuno, e a forma como Peixes renega também, esconde ou escapa, ele foge de forma
equivocada, de forma desequilibrada da sua própria raiva, porque muitas vezes não tem a noção. Netuno, ele traz as névoas, a nebulosidade, não fica claro, é como se fosse uma catarata, né? Para quem não conhece muito de astrologia, imagina que os seus olhos, eles ficam nebulosos, como se fosse uma catarata. E aí você não enxerga a verdade, você não enxerga as pessoas que estão no seu entorno, aspecto coletivo, peixes, cardume, que estão te machucando ou que estão te levando a grandes armadilhas da vida. E quando você acorda, Netuno te tira os seus véus. Mas a gente está falando aqui de um impacto a nível mundial. Aqui eu quero trazer um pouquinho da influência da história no inconsciente coletivo. Alguns países que estão relacionados com a história, especificamente dessa figura que eu trouxe hoje, Alemanha, Estados Unidos, Grécia e Brasil, por todo esse contexto que está marcado no DNA. E quando a gente fala disso, porque no Brasil, por exemplo, todas as pessoas que trazem esse nome, né, Júlio e Roberto, por isso que eu traduzo para o português, traz como marca dentro da sua psique, através do nome, todas essas questões que eu trouxe aqui. E para quem quiser pesquisar, Grécia e as histórias de guerra na Roma antiga também, por conta de Júlio César, toda essa carga de guerras, de conflitos, nós trazemos na nossa psique. E quando você percebe, você tem uma alma conflituosa e nem sabe por quê. Dentro de um papel sistêmico, nós vamos falar de energia de perpetradores. Por quê? A pessoa assume um papel, porque existe todo um contexto que vai levando ele a assumir um papel. No caso do Oppenheimer, ele é uma pessoa que tinha poder aquisitivo, então ele herda uma herança do pai após a sua morte, e toda essa carga de luto e de própria morte dentro do seu próprio sistema traz essa energia de perpetrador. E por quê? Ele busca, ao mesmo tempo, compensar as histórias que traz dentro do seu próprio sistema, por conta das religiões, das cargas de guerras que já estão dentro dele, mas a partir disso, nessa tentativa cega da criança, pelas lealdades familiares de salvar as vítimas do seu próprio sistema, ele também se torna um agressor e causa esse impacto a nível mundial. Então, a gente está falando de memórias arcaicas, memória fogo, através das mulheres. Então, o impacto dessa geração, dessa consciência feminina, o que acontecia nessa época, todo esse contexto a nível mundial, e que hoje a gente ainda vê repercutido, né? A gente está com a energia masculina extremamente forte no planeta hoje, então eu convido você a refletir sobre esses temas que eu trouxe, a trazer isso para a sua própria história, porque sempre trazem inquietações aqui. Então, eu espero que eu tenha contribuído, espero que traga inquietações, que você se questione o que você está fazendo de forma autoral, que você veio ser e fazer por você, liberando as cargas emocionais e lealdades da sua própria árvore, e aí você pode trabalhar isso de uma forma mais equilibrada. Eu espero que tenha contribuído. Se você gostou, curte, compartilha, me ajude a contribuir com outras pessoas e fazer o canal crescer. Muito obrigada.